Bom, então, boa noite, já passou das 6. Queria agradecer ao professor Pedro, o professor Jacques Markowitz pelo convite. É uma honra estar aqui. No curso do professor já é a segunda vez que eu venho. E eu tenho um carinho muito especial pela FEA, pela USP, embora eu não tenha me formado aqui. Então, o professor, quando me ligou, ele me pediu para falar também sobre a trajetória, ao invés de apresentar aquele currículo de 86 páginas, aí falar um pouquinho sobre a trajetória. E aí eu fiquei muito contente de poder fazer isso, e vocês vão ver até porque, né, eu tenho uma relação muito forte com a academia, adoro os alunos, adoro dar aulas, e é isso. Eu sou formada em economia, graduada em economia, pela Universidade Federal de Uberlândia. E eu fiz graduação lá e depois fiz mestrado na Federal de Santa Catarina e doutorado também na Federal de Santa Catarina. Agora, o que é interessante desse início de trajetória, e vocês também estão numa escola pública, na melhor do país, numa das melhores do mundo, é que eu também estudei em escola pública, e aí estudei em escola pública também no período de ensino médio. E aí depois entrei numa universidade pública e me formei numa boa universidade e segui essa trajetória de universidade, porque quando eu tinha mais ou menos 17 anos, que eu estava estudando para o vestibular, eu queria escolher uma carreira legal, uma engenharia ou economia, acabei escolhendo economia. E quando eu estava na graduação, é que eu me encantei mesmo pela academia, e aí eu decidi que eu faria mestrado e doutorado para voltar para a universidade para ser professora. Esse era meu objetivo, claríssimo. Então, eu estudei e trabalhei para isso. Eu terminei a graduação e me preparei para isso. E quando eu fui para a Federal de Santa Catarina, eu fiz a AMPEC, né? Vocês devem ter ouvido falar, geralmente os economistas, para fazerem mestrado, precisam fazer AMPEC. É bem difícil de passar, né? É outro vestibular. E aí, quando eu estava na Federal de Santa Catarina estudando mestrado, aí no primeiro ano já vem aquele grande desafio que é: o que você vai fazer? Essa pergunta está sempre, né? O que você vai fazer? Porque uma coisa você faz a graduação, aí depois vai fazer o mestrado, mas aí você tem que escolher uma área de interesse, uma área específica que você vai estudar. Ah, você é professora da universidade. Ok, mas mesmo assim você vai se especializar em alguma coisa. E é isso que está sempre em torno de nós, nas escolhas, né, da vida, da carreira, e vocês devem estar vivendo, né, isso o tempo todo. Ah, estou aqui estudando um determinado curso, mas eu tenho que escolher uma área específica, uma área que eu vá atuar. E aí, nesse período que eu estava no mestrado, como na graduação eu já tinha me envolvido muito com a área de economia industrial, quando eu estava no mestrado, eu já fui para a Federal de Santa Catarina justamente porque eu queria estudar economia industrial. Estratégias, modelos de mercado, infraestrutura, esse era o negócio que eu queria estudar. E aí eu escolhi, naquele período, já no primeiro ano, naquelas perguntas que se faz, e agora eu vou me especializar em quê? Eu resolvi me especializar em economia industrial, em economia da energia. E o que foi interessante ali, e daí esse é um conselho que eu sempre passo para os meus alunos, e neste momento vocês são meus alunos também, é ouvir conselhos dos outros, né? Geralmente, ao longo da vida, ao longo da carreira, a gente encontra pessoas que nos dão conselhos. Ou é um professor, ou é um tio, um pai, um primo. Alguém sempre te dá um conselho. No meu caso, quando eu estava fazendo mestrado, eu ouvi conselho de um professor meu. Ele tinha sido da minha banca, da graduação, da banca lá do TCC, que na época se chamava monografia, não sei se mudou de nome, acho que mudou para o TCC, né? Não sei. E aí o professor Germano, que é um professor muito conhecido da área de economia industrial, ele disse: Elbia, você precisa escolher um nicho específico na área de economia, na área de industrial, porque
você precisa escolher uma área que poucos talvez tenham olhado, porque tem muito economista bom nesse país. Então, você pode estar no meio dos bons, ou você pode também escolher uma área que talvez você se destaque um pouco mais, né? Então, qual é o nicho, qual o momento, qual a oportunidade? E naquela época, o Brasil estava passando por uma grande reforma do setor de telecomunicações e de energia, da indústria de rede, de forma geral. Desregulamentação de mercado, mudança de modelos. E aí, nesse conselho do professor, aí eu fui dentro lá na Federal de Santa Catarina, das áreas de estudos, eu falei, acho que eu vou estudar energia. E aí que eu fui estudar energia e energia elétrica, o setor elétrico brasileiro. Então, talvez a minha história, a minha carreira no setor de energia, ela tenha começado ali. Só que, veja, eu escolhi estudar energia para ser um especialista de energia dentro da universidade, que seria maravilhoso, né? Então, eu segui com esse objetivo, fiz o mestrado, e aí fiz um bom trabalho de mestrado, que trouxe muitos resultados, muitos papers, convites para palestras, e resolvi já engrenar no doutorado com o meu forte objetivo de voltar para a universidade. E só que na Federal de Santa Catarina não tinha doutorado em economia. Eu tive que escolher doutorado em outra área. E aí eu escolhi doutorado em engenharia de produção, que aí eu ouvi conselho de um outro professor que disse, é até melhor você fazer engenharia de produção, porque você já tem 2 diplomas de economia e você vai entrar numa área de engenheiros, porque energia é engenharia, né? E aí você vai ser até, entre aspas, mais bem aceita. E ele tinha razão. E aí eu escolhi o doutorado e entrei no doutorado, continuando investigando a área de energia. Quando eu estava mais ou menos com 1 ano no doutorado, eu recebi o convite para ir para Brasília trabalhar na agência reguladora. Porque como eu tinha escrito a tese sobre energia, sobre regulação, e a agência reguladora, a ANEEL, ela tinha 1 ano de idade e estava recrutando pessoas. Aí eu cheguei na ANEEL para trabalhar como especialista em regulação, defesa da concorrência, uma menina, uma economista que entende de regulação e defesa da concorrência num setor que só tinha engenheiros. O setor de energia, naquela ocasião, era um setor específico de engenheiro. Aí depois vieram alguns advogados e os economistas vieram por último. Então, de fato, eu estava fazendo alguma coisa diferente, num lugar diferente, fazendo algo diferente, e eu fui acho que talvez a primeira economista a escrever sobre setor elétrico no Brasil e sobre a reforma que estava acontecendo quando eu fiz a tese de mestrado. E o doutorado também seguiu nessa trajetória. Então, o meu nicho, né, a minha carreira, ela já estava ali, né, naquele embrião. Eu fui para Brasília, fui trabalhar na agência reguladora, mas sempre de olho nos concursos, estudando, fazendo doutorado, olhando os concursos da universidade, porque o meu objetivo era voltar para a universidade. E isso estava muito claro. E aí, ao longo desse processo, eu fiquei 1 ano na ANEEL. Aí, depois, em 2001, o Brasil passou um momento de crise muito forte de suprimento de energia, conhecido como apagão. Alguns de vocês eram bem pequenininhos e tinham que ficar desligando a luz, cuidar do freezer, da geladeira, a mãe ali, o pai sempre orientando. E esse período ele foi muito rico. Então, eu fui convidada, eu estava lá terminando meus trabalhos na ANEEL, eu fui convidada para trabalhar no Ministério de Minas e Energia e para compor esse grupo, esse board da crise de energia. E eu fiquei nesse período, todo o período do racionamento, isso foi maio de 2001 até dezembro de 2002, que coincidiu também com o final do governo Fernando Henrique. Nesse período, teve uma crise política no Ministério de Minas e Energia, e eu trabalhava com um grupo dentro do governo, que era com o ministro Pedro Parente, na Casa Civil, e o Ministério da Fazenda tinha uma atuação muito importante, o ministro Pedro Malan. E o Pedro Malan me convidou para ir para a Fazenda, para trabalhar com ele e com
os assuntos de energia. Você vem para cá para cuidar dos assuntos de energia. E eu terminei meu período ali o período Fernando Henrique no Ministério da Fazenda, junto com a equipe do Malan, e naquele board do racionamento. Então, foi assim, um período muito rico na minha carreira, e ele foi muito importante para os passos posteriores. E aí, quando terminou o governo Fernando Henrique, falei, bom, agora eu vou voltar para a universidade. E aí, né, me preparei para voltar. E aí veio o governo Lula, a Dilma como ministra, que me convidou para montar uma assessoria econômica no Ministério de Minas e Energia e ser economista-chefe no Ministério de Minas e Energia, para que nós fizéssemos a reforma do setor elétrico. Isso foi em 2003. E aí, novamente, o sonho de voltar para a universidade foi ficando. E daí eu falei, bom, agora tem que fazer essa reforma aqui. Ah, bom, quando eu terminar a reforma, eu volto para a universidade. Então, sempre aparece uma coisa para você fazer e depois voltar. E eu fiquei em Brasília, acabei ficando. Aí chegou um momento que eu falei, não, acho que eu não vou voltar para a universidade, pelo menos agora. Ficou claro para mim uma série de trabalhos, muitas coisas interessantes para fazer, coisas muito ricas. A reforma do setor elétrico 2003-2004. E isso também trouxe um valor enorme no meu currículo, me trouxe uma experiência muito grande. E aí eu fiquei em Brasília até 2006, fizemos a reforma do setor elétrico, depois fui convidada para trabalhar na Bolsa de Energia ou na Câmara de Comercialização de Energia. Aí fiquei na CCE por 5 anos. E aí o sonho de voltar para a universidade ele já tinha realmente ficado guardado em alguma caixinha. Eu estava fazendo coisas muito interessantes, estava muito feliz do que eu estava fazendo, né, com as coisas que eu estava fazendo. E quando eu terminei o meu período na CCE, fiquei em quarentena, eu decidi que ia para o setor privado, trabalhar em empresa, fazer alguma coisa no setor privado, que eu tinha tido aí uma carreira de serviço público, entre aspas. E aí eu estava lá de quarentena, uma empresa muito grande, muito importante, me ofereceu uma posição muitíssimo importante também de executivo. E eu falei, bom, então era isso que eu estava esperando. E seria uma experiência fantástica. Eu moraria 6 meses no Brasil, 6 meses no Canadá, ia cuidar dos investimentos, infraestrutura. Era um negócio, assim, fantástico. E a Abeólica também me ofereceu, né, de montar o primeiro grupo assim, executivo da associação e profissionalizar a associação. Naquela época, a eólica estava começando no Brasil. E aí eu fiquei numa dúvida, assim, que durou mais ou menos 5 minutos, a dúvida. Né? Eu falei, nossa, ou eu vou para essa grande empresa, vou fazer uma carreira fantástica, maravilhosa, ou então eu vou ficar no Brasil e trabalhar numa associação de uma coisa muito nova, que é a energia eólica, que é moderno, mas que tem tudo para ser feito, tem tudo para ser construído. E daí eu saí para jantar com um amigo, bem experiente, eu chamo ele de pai número 2, e falei para ele que eu estava com uma dúvida muito cruel. Ele falou assim, olha, a sua dúvida não é cruel, você tem um perfil de pessoas que você quer fazer as coisas, você quer mudar o mundo, e você tem um perfil de que você quer fazer as coisas para o país, você quer mudar, você quer ajudar e fazer as coisas para o país. E é a forma que você tem ir para a Abeólica, é você estar no setor privado, mas contribuindo para a coisa pública. E é isso que você quer fazer. Então, você não está com dúvida, está muito claro que é isso que você quer fazer. E eu tomei essa decisão e eu devo dizer que foi talvez uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Mas o que é interessante de carreira é isso, é que você planeja tudo, você sabe exatamente o que quer, e ao longo desse processo da busca pelo que você quer, aparecem outras coisas. E essas coisas talvez sejam até, não é que é melhor do que aquilo, né? Mas é uma oportunidade que aparece, você percebe que é aquele caminho que você deve seguir. E aí é muito legal, porque você está preparado para isso.
Agora, você se preparou para ser exatamente aquela pessoa naquele lugar? Não, você escolheu uma determinada trajetória, você trabalhou, se dedicou para aquilo, isso é muito estudo, muito trabalho, sempre dedicação. Então, não faz muita diferença se você é da USP ou se você é da Federal de Minas Gerais ou da Federal de Uberlândia. É claro, a universidade que está por trás de você, ela te dá uma base, ela te dá um currículo, que talvez seja um ponto de partida. Mas a base de tudo isso é a dedicação, é o seu trabalho, é o amor que você coloca naquilo que você está fazendo naquela hora. E isso vai determinar a sua carreira, e as oportunidades elas vão aparecendo. E não é nada muito definido, não. É uma série de acontecimentos. Mas o que eu sempre digo é que você tem que estar preparado para o que a vida quer de você. Porque você não sabe exatamente o que a vida quer de você. Você sabe mais ou menos o que você quer. E aí a carreira é uma junção desses fatores, dos acontecimentos, tudo está acontecendo naquele momento. E a minha carreira se fez dessa forma. Fui para a Beólica, estou lá há 8 anos, né? E quando eu cheguei lá, nós tínhamos 1 gigawatt de energia eólica no Brasil. Hoje nós temos 15. Quando eu cheguei lá, a fonte eólica devia ser a 5ª ou 6ª fonte de energia do país. Hoje ela é a 2ª. A maior é a hidrelétrica, e a hidrelétrica vai continuar sendo a maior por mais ou menos uns 40 anos. Então a eólica chegou realmente num patamar assim, muito alto. Nós temos, em termos de fornecimento de energia, a eólica hoje ela chega a responder por 14% da necessidade de energia no Brasil e 90% da necessidade de energia no Nordeste. Então, isso que é mais interessante. Em termos mundiais, a eólica, o Brasil, o investimento de eólica, em capacidade instalada, era o 15º lá em 2012, e hoje nós já ocupamos a 8ª posição. O Brasil é um ator muitíssimo relevante no mundo em termos de investimento de energia eólica. É talvez o ator mais relevante do mundo em energia renovável, depois eu vou mostrar a matriz para vocês, e em termos de investimento é um país muito atrativo também. E aí, e agora, né? Nós estamos exatamente nesse estágio de sucesso da energia eólica. Eu estou num momento de sucesso da minha carreira. E aí, né? O que você vai fazer? Bom, agora você vai ficar tranquila, né? Porque, afinal de contas, está tudo bem, né? A tranquilidade dura 5 minutos. E ela só pode durar 5 minutos. Mas não estou dizendo ansiedade, não. Estou dizendo uma situação de sempre procurar um certo desconforto, de ficar observando, e agora o que eu vou fazer? Mesmo dentro daquilo que você está fazendo. Então, a minha pergunta hoje não é, e agora o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de outra fonte de energia, eu vou para outra associação, eu vou para outra empresa? Não. A minha pergunta hoje, dentro da Beólica, cuidando de energia eólica, é o que eu vou fazer aqui com a energia eólica e o que eu posso fazer, o que é que eu posso melhorar, o que eu posso expandir, e sempre aquele desconforto, tentando entender o que pode vir e como que eu posso me preparar para isso. Então, é exatamente esse momento assim, da minha carreira que eu estou vivendo, e é o momento que eu estou percebendo em termos globais. E aí, nessa discussão de mudanças climáticas, que é um assunto que eu trato bastante na minha apresentação sobre energia, e enquanto eu estava fazendo isso, né, enquanto eu estava pensando nas outras coisas, entrando nas discussões de clima, buscando outras fronteiras, eu me envolvi fortemente com essa discussão de renováveis, de mudanças climáticas, de transição energética, e tentando buscar outras fronteiras também para a eólica, como eu falei, e agora o que eu vou fazer. E daí eu recebi alguns reconhecimentos ao longo dessa carreira na Beólica. Em 2014, eu fui escolhida num grupo de talvez 4 ou 5 pessoas no Brasil, de uma revista inglesa, de líder
de energias renováveis, pessoas com influência global em energias renováveis. Isso aconteceu em 2014. Em 2013, eu também fui convidada pelaquela fundação do Al Gore para compor o grupo de líder climático, então eu faço parte desse grupo de líderes climáticos desde 2013. E agora, em 2019, o professor Marcovitch viveu isso comigo, ele me deu uma carta de recomendação quando eu fui indicada para o prêmio. Eu recebi o prêmio de influência feminina em energias renováveis. Existe um grupo de 25 ministérios, mais a Agência Internacional de Energia, que é o Comitê Interministerial, junto com a instituição que, além de trabalhar as energias renováveis, ela trabalha no estímulo do desenvolvimento das mulheres em energias renováveis. E aí a questão do gênero, né? da inclusão das mulheres, da diversidade. E aí esse prêmio foi criado agora por esse grupo, que é o Grupo Ministerial de Clima, e o prêmio foi dado a primeira vez e eu fui homenageada, então, com esse prêmio, o que me trouxe muita felicidade, né, pelo reconhecimento, mas me trouxe também muita responsabilidade, no sentido de eu continuar fazendo esse trabalho, um reconhecimento do meu trabalho e a importância de trazer isso e de viver isso de fato. Então, eu fui escolhida como a líder feminina de renováveis. Bom, então eu tenho que exercer também esse papel de líder feminina de energias renováveis e estimular as mulheres para virem também para o setor de energia. Os homens já estão lá naturalmente, porque é um ambiente em que os homens vieram primeiro, mas as mulheres estão vindo, principalmente quando a energia é renovável, quando a gente está falando dessas fontes modernas. E é isso, então, que eu tenho feito, tá? Além de trabalhar na eólica, e aí as coisas acabam se misturando, eu tenho procurado trazer também e fazer essa influência e ajudar as pessoas e participar de discussões de clima, de desenvolvimento sustentável, que eu até vou falar ali. De forma geral, a minha carreira é essa, tá? Saí de uma universidade boa, né, mas não é da melhor, do interior de Minas Gerais, e já viajei o mundo inteiro falando de energia, já participei de muitos congressos, de muitos seminários, e desenvolvi esse trabalho importante no Brasil com relação à eólica, e também fiz coisas interessantes um pouquinho antes em Brasília, como eu falei para vocês. Essa é a minha carreira resumida, né, em 5 minutos. Mas depois a gente vai abrir o debate, vocês podem perguntar mais coisas, né? Então, fiquem à vontade. Bom, agora vamos falar de energia, de tendências. É o de baixo? Bom, tendências na economia da energia e seus desafios. E aí a gente fala mesmo de energia aqui, depois mais especificamente de energia elétrica, mas eu falo também para vocês da associação. Eu acho que vocês ouvem muito falar de associação, né? No setor de energia tem muitas associações, mas outros setores da economia também têm. E a Abeólica, ela é uma associação privada, sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 2002, então ela tem mais ou menos aí 17 anos, é jovem, e ela foi fundada justamente quando foi criada a primeira lei para contratar a energia eólica no Brasil, lá em 2002, justamente no período do racionamento, justamente onde eu estava lá. A gente estava cuidando de racionamento e a gente viu que teria que buscar outras fontes de energia no Brasil para compor um portfólio de geração de energia para reduzir o risco de suprimento. Então, essa lei foi criada lá e, em paralelo, aqui o setor privado, né, eu nem conhecia as pessoas, eles criaram a associação. E a associação ela tem por objetivo promover o desenvolvimento da fonte eólica no Brasil. Qual é o seu trabalho, Elber? O meu trabalho é promover a energia eólica, porque a energia eólica é pouco conhecida. Hoje está muito mais bem conhecida, mas ela é pouco conhecida, o Brasil não utilizava, o Brasil é um país tradicional de hidrelétrica e termoelétricas,
E nós tivemos que fazer todo esse trabalho inicial de mostrar o que é energia eólica, para que serve, que ela gera de verdade, que o Brasil tem potencial, ela pode ser competitiva. Então, todo esse trabalho é feito pela associação. E esse trabalho se tornou mais forte a partir de 2011, quando eu cheguei lá. A associação de 2002 ela cresceu pouco. E por que foi 2011? Os investidores entenderam que eles precisavam de uma representação mais forte, mais dedicada ao trabalho, porque antes era uma associação de empresários, porque a eólica já estava começando a ser muito contratada nos leilões e precisava de alguém que cuidasse dela. E eles estavam cuidando das empresas deles, mas alguém precisaria cuidar de toda a cadeia produtiva da eólica. E a Abeólica é isso, ela representa toda a cadeia produtiva da indústria. Nós temos mais de 100 associados, cerca de 105 associados, e é toda a cadeia, desde o fabricante de parafuso, o fabricante do aerogerador, da grande máquina, os fornecedores de serviço, e as empresas que estão lá são as empresas de energia, que geralmente vocês conhecem, a CPFL, a EDP, o Grupo AES, que são aqui de São Paulo. E a própria Petrobras também tem investimento em eólica, embora seja mais forte na área de petróleo. E as empresas que fabricam equipamentos, a ABB, a GE, a Vestas, que são empresas também conhecidas por todos nós. Bom, aí quando nós falamos de matriz de energia, eu falei para vocês que o Brasil é um país que tem uma predominância muito grande de geração hidrelétrica, né? E essa é a matriz elétrica brasileira. Elétrica por quê? É o uso da geração de energia elétrica, o uso de energia elétrica. E nesse conceito de energia, o Brasil ele é 83% renovável. Toda a energia consumida no Brasil, cerca de 83% é renovável. O Brasil é o país mais renovável do mundo em termos de geração de energia elétrica. E isso não se deve às eólicas. As eólicas vieram depois. Se deve à escolha do Brasil há mais de 100 anos pelas hidrelétricas. O Brasil tem um potencial hidrelétrico grande e ele aproveitou esse potencial hidrelétrico fortemente. O potencial hidrelétrico do Brasil está se esgotando. Economicamente, ambientalmente e socialmente viável, nós não temos mais recursos hidrelétricos no Brasil. Grandes hidrelétricas. Nós temos algumas pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, e é por isso que o Brasil está olhando para as outras fontes. Houve um esgotamento, esse esgotamento aconteceu há 5, 6 anos. Tem alguns poucos recursos que a gente poderia utilizar, mas mesmo assim a gente está tendo dificuldade de viabilizar, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista ambiental. Mais ambiental a dificuldade do que econômica. Bom, aí olhando para essa matriz, a segunda fonte é a eólica, como eu falei, cerca de 9%. Depois a gente vem com biomassa, e aí depois a gente tem gás natural e outras fontes. E é muito interessante você olhar essa relação de produção de energia. Os países lá fora estão fazendo um esforço muito grande para aumentar a quantidade de energia renovável no Brasil. E o Brasil ele está aumentando a quantidade de energia e não está fazendo um esforço muito grande, não. Para a energia elétrica, não faz, porque nós temos muitos recursos renováveis para a produção de energia elétrica. Então, o nosso esforço é bem menor. A energia renovável no Brasil é muito mais competitiva do que a de combustível fóssil. Lá fora é o contrário. Os países precisam de subsídios para aumentar a produção de energia elétrica. Embora isso também esteja mudando. Isso aqui é o que nós chamamos de potência instalada. Nós temos mais de 100 gigawatts de potência instalada hoje de hidrelétrica. E aí, quando a gente olha para o futuro, essa vai reduzindo proporcionalmente. Mas, assim, em termos de geração, a gente tem aí cerca de 72% ainda vem de hidrelétrica, porque nós temos realmente bons potenciais. E aí, quando a gente olha especificamente para um ano, no caso do ano passado, a gente percebe já uma participação muito forte da eólica.
A hidrelétrica está crescendo a geração. De 2017 para 2018, a gente vê um aumento de mais ou menos 5%. E a eólica, a gente vê um aumento de 14,4%. E por que a hidrelétrica cresceu só um pouquinho? Ela cresceu só um pouquinho, que entraram os últimos recursos hidrelétricos, e a tendência é que não cresça tanto, justamente porque os investimentos em hidrelétrica estão reduzindo. Nós vamos ver um crescimento forte da eólica, que aqui está 14%, e da solar fotovoltaica. Agora, esse salto da solar fotovoltaica é que você saiu de nada para alguma coisa, né? A solar começou fortemente a entrar a partir de 2017. Quando você olha para o futuro da matriz do Brasil, da geração de energia, vem com eólica e solar, principalmente. E aí tem uma outra questão que é importante. Eu estava falando da matriz elétrica, do uso de energia elétrica para o chuveiro, para carregar os celulares, para ligar os aparelhos de casa. Isso é energia elétrica. Agora tem o consumo energético. O consumo energético de um país, você tem o uso para a energia elétrica, mas você tem outros usos, como, por exemplo, combustíveis de veículos. E aí, quando nós falamos em matriz energética, eu disse que o Brasil é o país mais renovável do mundo em termos de energia elétrica. Ele também é o mais renovável do mundo em termos energéticos. E aí a gente compara, é claro que é bem menor, porque como a gente usa o petróleo, usa o gás natural, e usa muito gás natural na indústria também, a matriz energética brasileira é 45% renovável. Então, também é um número muito importante para nós, e é importante justamente porque, como para usos de energia elétrica a gente é altamente renovável, acaba trazendo uma contribuição aqui para os outros usos. Então, o Brasil ele tem recursos renováveis, tanto para a eletricidade, quanto para o uso de energia de forma geral. E é isso que o Brasil tem que observar e seguir essa trajetória quando a gente está falando de objetivos globais de uso de energia renovável. E aí o que é interessante? Quem usa energia no Brasil? Quem gasta essa energia que nós estamos falando? Então, a gente tem as indústrias que utilizam mais, tanto a energia elétrica quanto o gás natural, o transporte, cerca de 32%, também transportes e indústria tem mais ou menos um número em torno de 32%. As residências, que somos nós, né, os consumidores residenciais, cerca de 10%, o setor de serviços, o setor de agropecuária. Então, esse uso, né, essa distribuição, geralmente associada ao consumo final e muito associado também ao fornecimento de bens e serviços para a sociedade. Bom, falando especificamente de eólica, eu disse que a gente tem hoje 15 gigawatts instalados, mais ou menos 15,3 gigawatts instalados, e essa capacidade instalada ali, dividida por estado, ela mostra um aspecto muito interessante. O Nordeste, com o maior potencial eólico brasileiro, maior e melhor. Todo o Nordeste brasileiro tem potencial para geração de energia eólica, e o Sul do país. Com a tecnologia que conhecemos, com a tecnologia que temos hoje. E o estado do Rio Grande do Norte é o estado com a maior potência instalada. Então, quando nós olhamos para o Nordeste, a maioria dos estados, e mesmo aqueles que não tinham, já estão começando a fazer seus investimentos. O estado do Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, Alagoas também está começando a entrar no negócio de eólica. E o que é interessante notar é que a energia eólica, o potencial eólico brasileiro, ele está concentrado principalmente no interior do Nordeste. A gente pensa que aerogerador é coisa de praia. Você imagina uma praia e um catavento na beira da praia, né?
eu confesso que quando estava no governo lá em 2002, 2004, que a gente fez a primeira legislação para a eólica, eu também achava que praia e eólica era a mesma coisa, não? E nós descobrimos ao longo do tempo, principalmente a partir dos primeiros parques que começaram a gerar no Brasil, o primeiro parque foi em 2006, que energia eólica boa mesmo está no interior do Nordeste. E o que é mais interessante, nas regiões menos favorecidas do ponto de vista econômico, no semiárido mesmo. E aí tem uma beleza muito interessante, e esse interesse pela eólica, pelo interior, que aí vem com o que nós chamamos de efeito multiplicador da economia, que vem com efeito socioeconômico, foi ali que a eólica se tornou uma causa para mim. Quando eu fui para a eólica em 2011 e comecei a trabalhar, a gente não tinha número, não tinha dado, não tinha nada, então comecei a montar tudo, banco de dados, e estudar as regiões. E aí eu me lembro muito bem quando aconteceu esse clique, né, que eu fui bem no interior, no Rio Grande do Norte, na região de Parazinho, e vi os parques eólicos e vi também o efeito socioeconômico que esses parques trouxeram para aquela região. E aí eu falei, mas isso aqui não é só elétron, né? Porque antes eu lidava como se fosse elétron. Sabia que era renovável, que era limpo, mas sempre pensando que era um elétron. E quando eu percebi esse efeito socioeconômico da energia eólica, eu falei, nossa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é sensacional. O que isso pode trazer para o país em termos de desenvolvimento? Então, esse viés do desenvolvimento, ele realmente pegou meu coração, sabe? Eu já adorava fazer o que eu fazia, eu adorava lidar com a energia, mas a partir daquele momento aquilo virou causa. Aí depois vocês me pedem para demonstrar a causa, tá? Tá aqui no meu braço, depois eu mostro, lá no finalzinho. E a partir daí virou causa, e aí a gente hoje trabalha muito com esse aspecto, e a gente está no momento de levantar dados e medir bem o que acontece com esses efeitos da eólica. Bom, e aí é o crescimento da eólica. O crescimento foi exponencial nos últimos anos, como eu falei para vocês. Quando eu cheguei na associação, a gente tinha mais ou menos 1 gigawatt, e esse crescimento foi exponencial. Muitos leilões de energia aconteceram ao longo desse tempo, e a gente teve um aumento de capacidade instalada ao longo do ano, mais ou menos de 2 gigawatts. A gente vai chegar, isso aqui já são contratos feitos, em 2023, com mais ou menos 21 gigawatts de energia eólica instalada, ela na segunda posição. E aí o que vai acontecer? Só que nós estamos em 2019, então nós vamos ter muitos leilões ainda, muitos contratos, é bem possível que esse número lá no final talvez seja até maior. Esse é o número do setor, são os contratos que nós temos lá. E aqui nós olhamos para o governo, a política do governo, a política energética, o planejamento energético e o planejamento do governo para a energia. Então, quando nós olhamos para o planejamento do governo para a energia, ele também coloca um crescimento da eólica. Nesse planejamento, a gente tem uma média de 2 gigawatts, o governo está revisitando agora o planejamento, porque todo ano ele faz um novo planejamento, e a tendência é que esse número seja maior. E aí a gente vê um crescimento forte da energia eólica, e a gente vê um crescimento forte também daquilo que se chama de geração distribuída, associado principalmente à energia solar. As residências instalando seus próprios painéis. Ao invés de você puxar a energia da rede, você instala um painel na sua casa e coloca energia solar. Quando você olha para o futuro no Brasil, 2030, 2050, é isso que vai acontecer. Grande escala de geração de energia, você vendo a fonte eólica, mais um pouco de solar, mas a fonte eólica liderando isso. E você vê a geração distribuída, que é essa autogeração, os próprios consumidores investindo em energia, principalmente solar. E aí, essa perspectiva de expansão, a gente está aqui em 2017, a gente tem um número de 158 gigawatts, hoje, 2019, a gente está com mais ou menos 164 gigawatts de capacidade instalada. Então, que a gente tem que expandir, aumentar
a quantidade de potência instalada justamente para atender o consumo. E, para isso, a gente também tem que investir em linhas de transmissão. O professor Paulo falou que vocês estavam falando na aula anterior sobre investimento em infraestrutura, a despeito do Brasil estar passando por uma crise profunda e mais duradoura do que gostaríamos, o Brasil tem um potencial de investimento muito grande em infraestrutura. Eu acabei de ver a notícia, enquanto fiquei meia hora dentro do túnel, eu estava lendo sobre o resultado da 16ª rodada do Petróleo e Gás. Um sucesso. Aconteceu no Rio de Janeiro, o leilão do Petróleo e Gás, e foi um sucesso. A despeito de crise, a despeito de uma série de coisas, o Brasil é um importante locus de investimento. E a gente vê isso também para o caso de energia elétrica. E aqui são os leilões que aconteceram nos últimos anos, e um fator muito importante que a gente percebe no Brasil fortemente, mas percebe no resto do mundo. A energia renovável está caindo de preço no mundo e no Brasil mais acentuada. E isso se deve principalmente a evoluções ou até mesmo revoluções tecnológicas dos equipamentos, e a solar puxa essa fila numa velocidade enorme. A eólica ela já está naquela trajetória tecnológica mais lenta, ela já alcançou um determinado estágio de maturidade, mas ainda tem muita evolução para acontecer. E aí os custos da energia renovável tá caindo bastante, e aí o Brasil é um país que mostra isso com muita facilidade, por ter muitos recursos, por ter um mecanismo de leilão altamente competitivo e traz resultados relevantes. Essas fontes todas aí são as últimas que foram contratadas, e aí você vê ali a PCH, eólica solar, biomassa e um pouco de gás natural. E o Brasil vai continuar investindo em gás natural porque tem o pré-sal para aproveitar. Então, nas discussões que a gente faz de clima e nas discussões globais, o gás natural é o chamado combustível da transição energética. Nós vamos sair de hoje de uma matriz com algum grau de CO2 para chegar lá no futuro com 0 de CO2. Só que para chegar lá, nesse caminho, vai ser utilizado o gás natural, o combustível de transição, que do ponto de vista ambiental, embora seja fóssil, ele seja um pouco mais amigável. E é por isso que haverá algum investimento. Esse gráfico é muito interessante porque ele mostra o consumo per capita de energia elétrica de alguns países, dos principais países. Aqui eu tenho a China, União Europeia, Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos, naturalmente, têm um consumo muito superior ao resto do mundo, e esse consumo dá mais ou menos 14 megawatt-hora ano. E o Brasil está com mais ou menos 3 megawatt-hora ano. E aí você tem o caso da China, que está subindo, mas está em torno de 4,5, 5. O caso da União Europeia, em torno de 5,5. O que esse dado quer nos dizer? Ele quer nos dizer que o Brasil tem um potencial muito grande de crescimento do consumo de energia elétrica. E isso quer dizer que o Brasil tem que cuidar de buscar os recursos para atender essa necessidade. E cuidar de buscar os recursos, de preferência, renováveis. E isso o Brasil pode, porque tem um potencial praticamente infinito de recursos renováveis. E, por outro lado, você vê que o Brasil tem um potencial de investimento muito grande. Hoje eu estava falando com um investidor alemão, ele estava me perguntando como é que está o mercado brasileiro, ele estava bastante desanimado. Eu falei, olha, o Brasil é muito atrativo, se você olhar do ponto de vista de médio e longo prazo, o Brasil é um dos países mais atrativos do mundo, e um dos fatores é esse aí. Então, você congela um pouquinho o presente e olha mais no médio e longo prazo. E aí, esse consumo ele precisa ser, de preferência, renovável, e ele precisa estar em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma discussão que eu tenho participado muito, tanto no Brasil ou lá fora, que é esse processo de busca pelas metas da redução da temperatura,
E a energia eólica está nesse contexto, está num contexto de energia renovável e o uso da energia, e aí pensando de forma geral. Só que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele envolve uma série de outros itens. E aí, quando a gente olha para as fontes renováveis, e o caso da energia eólica, que eu falei da questão do socioeconômico, nós temos muito para contribuir aqui também. E aí, nesses objetivos de erradicação da pobreza, redução da fome, né? Busca do bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, hoje, na Abeólica, nessa inquietação de 5 minutos que eu falo para você, estou inquieta, o que nós podemos fazer? Esse aqui é um importante indicador para onde ir. Nós temos que ir para cá. Eu não sei como, se você vai fazer curva, se você vai ter que voltar um passo atrás, mas o caminho é esse. E não adianta dizer que não acredita nisso. Tá? Então, alguns discursos, algumas retóricas que não combinam muito com a realidade. A realidade global é essa. Essa é a realidade dos investimentos, essa é a realidade da infraestrutura, seja para energia, seja para outros setores. É esse o nosso guia. Então, às vezes, os alunos me perguntam, poxa, eu estudo aqui engenharia, não sei o que eu vou fazer da vida. Eu falei, olha, o seu futuro é renovável. Não sei onde, como, mas é por aí. Né? E o futuro está aqui porque está associado à sustentabilidade, essa perspectiva bem lá na frente, mas que a gente tem que fazer agora e que a gente já está sentindo os efeitos agora. Eu até mandei um texto para vocês, o professor deve ter passado, ele está mostrando justamente que ninguém está discutindo a mudança climática para o futuro. A gente está discutindo a mudança climática já, agora, né? Tem que ser agora, deveria ter sido ontem. Né? Então, é isso que nos guia. Né? E aí, esses temas, essas dimensões, a Abeólica já trabalha, e talvez até pela natureza da fonte eólica, como eu mostrei para vocês, social, ambiental, econômica e institucional. E as ODS, principalmente de cidades sustentáveis, de comunidade, a gente está olhando bastante. Os investidores já pensam assim, né, em trazer modelos de cidades mais inclusivas, a indústria, né, a infraestrutura e o acesso à energia limpa. Como é que você pode levar esse acesso também à população que está fora, né, dessas regiões ou que não tem acesso a nenhum tipo de energia? Então, isso se discute bastante nas discussões de clima que a gente faz. Não é só energia limpa e ponto. Né? É muito mais do que isso. E a gente tem essas preocupações e pensando em fazer parcerias e discutir com instituições internacionais, a ONU, o Banco Mundial, a Agência Internacional de Energia. E, ultimamente, a minha agenda ela tem sido assim, 70% a 80% das conferências, das palestras, estão em torno dessa discussão, não só de energia eólica. Eu falo de eólica, mas eólica é um pedaço de algo muito maior, mas que por meio da energia eólica eu posso chegar lá e posso ajudar, posso contribuir. É esse caminho que a gente está seguindo agora. E aí, aquele material que a gente mandou, mas esse material que é a discussão recente do clima, que foi bastante polêmica, né? A gente traz aqui a questão do aquecimento global e a necessidade de fazermos alguma coisa já agora, né? O discurso da Greta, né? que deixou algumas pessoas incomodadas, ele é real, é verdadeiro. Né? E a gente tem que justamente trabalhar nisso. Não, Elber, mas eu trabalho com outra coisa, assim, né? Eu sou da área de medicina, né? Não interessa, esse problema é seu. Né? Então, não tem essa história de estou em outra área. Isso é o problema de todos nós, seja como cidadãos, seja como acadêmicos, a gente tem que ficar atento. E aí esse material que a gente mandou, que é muito interessante de você olhar mesmo, o aquecimento, ele é real, ele é verdadeiro, existe, ele está aí, e a gente também sente, né, essas mudanças, principalmente no Brasil, que é um país tropical. E aí as questões mais gerais é isso, eu quis trazer para você não só a história da eólica, mas contextualizar a eólica em energia, em mudança climática e
entender com vocês que o nosso papel é esse. É para lá que nós vamos. O que eu vou fazer nesse caminho, eu não sei exatamente, mas eu sei que é para lá. Então, é isso que eu quis trazer para contribuir. Muito obrigada.